Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos um tema que é do seu interesse, histórias de sucesso. E hoje estou com uma convidada especial que é a Francine Rebussi, que é uma farmacêutica clínica esteta e vai compartilhar conosco aquelas dicas super importantes do que nós podemos fazer para melhorar a nossa autoestima. É a estética com saúde, é a estética que cuida da gente também e com certeza contribui ainda mais para o nosso sucesso, tanto pessoal como profissional. Então, seja bem-vinda, Francine. Muito Tudo bom? obrigada, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar por aqui. Fiquei muito feliz com o convite, meu primeiro podcast, então fiquei muito Uau, contente. que responsabilidade, né? Ô, Francine, eu tô aqui, que eu sou uma apaixonada, sou uma seguidora sua, sou uma apaixonada pelo seu trabalho, te acompanho desde quando você ainda não tinha clínica, que você fazia propaganda de produtos farmacêuticos, falava sobre ômega 3 e Sim. uma série de produtos. Mas conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Como que você chegou até aqui hoje, trabalha melhorando a vida de tantas mulheres, mas como que você, antes de abrir a sua clínica, o que você fez, né? Então, fala um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Então vamos lá. Eu falo que eu sou farmacêutica, já formada no século passado, por incrível que pareça, porque eu sou formada desde 1999, comecei cedo a faculdade, né? Então, me coloquei já no mercado de trabalho ali no comecinho da faculdade, então entrei para a área de farmácia já como estagiária, terminei a minha faculdade já trabalhando na área. Depois, como farmacêutica profissional, eu mudei um pouquinho. Saí do ramo da manipulação, que foi onde eu comecei, é o berço da farmácia, né? Falo que manipulação é apaixonante. Fui para a drogaria, que também foi uma escola para mim. Trabalhei uns 3 anos lá como farmacêutica responsável. Trabalhei em bairros, como trabalhei em grandes redes. Então, foi uma experiência muito grande. E depois voltei para a manipulação, finalzinho de 2002, aí como farmacêutica responsável, e aí fui crescendo dentro da farmácia, aprendendo muitas coisas, e na área de manipulação, realmente a gente acha a essência farmacêutica, que é produzir os medicamentos, combinar os ativos para ter os melhores resultados, e aí trabalhei muito também com gestão de pessoas, porque eram grandes equipes, e por lá fiquei mais ou menos só na manipulação 25 anos, e mais Uau! aí de farmácia, de drogaria, mais uns 3. Então, eu já trabalho na área tem uns 28 anos, faz tempo, hein? Que maravilha! Então, podemos afirmar que você realmente ama o que Eu faz. amo o que eu Ama o faço. que faz. E como que você encontrou a estética? Foi assim, eu me formei farmacêutica, fiz uma especialização em farmácia industrial, logo após a faculdade. E um pouquinho mais para frente, fiz uma pós-graduação na área de atenção farmacêutica e farmácia clínica, que é olhar um indivíduo, né, como um ser único, olhar todo o tratamento, todos os hábitos, enfim, integrar tudo isso. E aí, eu dentro da farmácia de manipulação, fui me desenvolvendo, né? Comecei como estagiária e fui crescendo. E cheguei num ponto que já fazia muitos anos que eu fazia a mesma coisa e queria alçar novos voos. Foi desafiador, confesso. No começo eu tive ali algumas resistências minhas, por crenças minhas mesmo, limitantes. Tive que trabalhar muito isso em mim. E falei, vou tentar. E aí, gostei muito, me apaixonei. E já tem aí, quer ver, 1 ano e meio que eu saí do meu trabalho formal, né, da CLT, E para fez a empreender. transição. Para empreender, que foi um desafio. Os desafios do empreendedorismo, Foi. sobretudo para as mulheres, né? Foi sim. Ô, Fran, e me diz uma coisa, quando você tomou essa decisão de empreender, sobretudo no ramo da estética, quais eram as coisas que você pensava assim, é com isso que eu vou trabalhar, é isso que eu quero fazer? Ou seja, a gente está falando de propósito. Então, você já vislumbrava assim, eu quero trabalhar com esse ponto específico? Já tinha claro isso na sua mente? Olha, se eu falar que tinha muito claro, eu vou estar mentindo. Não tinha. Na verdade, assim, o que eu queria era cuidar de pessoas. E, na verdade, eu queria sair da onde eu trabalhava. O meu propósito sempre foi cuidar. Sempre gostei de cuidar, sempre gostei do contato direto com o paciente. Sempre gostei muito disso. Então, assim, eu queria ir para essa área.
A farmácia clínica é um pouco mais difícil, né? Apesar da minha formação. Então, eu falei assim, mas eu queria alguma coisa que eu juntasse toda a minha bagagem com uma coisa que eu achasse interessante, que era estética. Porém, é um mundo que eu nunca tinha me aventurado. Dentro da farmácia, mesmo de manipulação, o meu ramo sempre foi trabalhar mais com a área de saúde, mas a área voltada para a doença. E não tanto a estética, a beleza. E aí eu queria mudar essa chavinha. E aí eu consegui linkar tudo. Mas foi assim, traçando um planejamento e daí experimentando. E daí eu vi que eu queria aquilo. Foi melhor do que eu imaginei. No começo eu tinha um pezinho atrás, mas depois eu me joguei. Olha que maravilha! E uma das coisas aqui, falando sobre o seu perfil, que eu acompanho, uma das coisas que eu acho bastante interessante é todo o cuidado que você tem em informar os pacientes. Então, você mostra para a gente a sua rotina, né? Hoje, Sim. Aqui a maca está preparada, hoje nós teremos o cardápio do dia, né? Muitas vezes eu faço o cardápio do dia. Isso, hoje nós teremos aqui aplicação de botox e coisa e tal. E entre os procedimentos mais procurados, quais deles são, assim, a sensação das suas pacientes? Bom, a toxina botulínica, o botox, conhecido como botox, é o carro-chefe. Todo mundo chega falando do botox, né? Porém, quando eu faço uma consulta, eu explico muito para meus pacientes que nem tudo é botox. Aliás, ele é apenas um procedimento dentro de uma gama que a gente tem. Então, muitas vezes, eu digo muitas vezes mesmo, as pessoas chegam confundindo muitas coisas. Então, elas chegam e falam assim, eu quero colocar botox porque eu quero aumentar minha boca. E não é. É um preenchimento labial. Olha, eu quero botar botox porque eu quero melhorar essa flacidez. Não, não é. Botox é paralisação de músculo. Flacidez a gente trata com bioestimulador, né? Preenchimento traz estruturação e volumização para o rosto. Então, são pilares completamente diferentes e que, às vezes, as pessoas, na maioria das vezes, confundem tudo. Então, as pessoas às vezes chegam com uma ideia e a minha função lá é orientar da melhor maneira possível, para que a gente obtenha o resultado que a pessoa espera. Que maravilha! Então, eu chego lá e falo, eu quero, quero preencher tudo, eu quero... Na verdade, não é assim, existe um estudo, existe, ou seja, um atendimento personalizado para que a pessoa tenha resultados, bons resultados, né? Com certeza. Isso. E hoje olhar o paciente de forma individual. Minha maneira de trabalhar sempre foi essa, né? Respeitar as suas particularidades. Não vamos transformar você em outra pessoa. As pessoas têm muito medo disso, né? Eu falo que eu trabalho com dois extremos. É o medo, mas ao mesmo tempo a expectativa muito grande. Então a pessoa não quer muito, mas ao mesmo tempo ela espera um resultado uau. Então, assim, é colocar ela na realidade, colocar no eixo e a gente explicar exatamente o que vai acontecer. Isso é o mais importante. E falando em resultado uau, conta pra gente alguma situação assim que você atendeu uma paciente e teve esse resultado, ou né, esse resultado acontece com muita frequência. Conta pra gente algum caso que você se lembre, assim, que foi surpreendente. Olha, tem muitos casos. Tem muitos pacientes que não gostam, né, que a gente divulgue, não gosta de aparecer também, por uma questão de privacidade. Eu super respeito, mas eu até trouxe alguns casos aí, depois a gente pode estar vendo, de antes e depois, de algumas pacientes que permitiram eu trazer. Então, assim, mas onde a gente tem resultados muito significativos, e eu acho que muito emocionantes, são mulheres que, depois de viverem uma vida muito difícil, cuidarem da família, trabalharem muito, começam a olhar para si, muitas vezes chegam no meu consultório lá, com 60 anos e acham que é tarde. E não é tarde, né? Aí a gente tem um mundo de possibilidades pela frente. É claro que quanto antes a gente começa esse gerenciamento de pele, o gerenciamento do envelhecimento, nós vamos colher os frutos lá na frente. Sim. Mas nunca é tarde, a gente tem como recuperar muita coisa. E aí ver o brilho nos olhos, às vezes, de uma mulher que chega lá com 60, 65 anos, se achando não na sua melhor versão, eu não digo feia, porque às vezes a gente usa essa palavra e é uma palavra muito pesada, não é isso, né? Mas às vezes assim, com aquele rostinho cansado, e ela quer melhorar, e ela acha às vezes que ela não vai conseguir. Quando ela vê o resultado,
É impressionante, é emocionante, na verdade. Isso. Transformar vidas é muito emocionante, porque realmente a gente consegue isso através de uma melhora na autoestima. E sem ser muito invasivo. Eu acho que isso Sim. que é o fundamental, né? Porque a Sim. gente, essa coisa de internet, a gente vê muita coisa e a gente vê, né, rosto totalmente modificado, umas Sim. coisas assim, e dá medo, né? Eu acho que o medo é uma das coisas que os pacientes mais trazem para você, o medo, né, de mudar demais, o medo da dor. Fala um pouco dos medos. Eu vou falar, lembra que ali atrás eu falei para vocês que não era o que eu pensava em fazer da minha vida, que era uma dúvida? Era por isso. Eu mesmo tinha medo. Eu mesmo olhava aquelas coisas na internet e falava, poxa, eu não quero fazer isso, eu não quero entregar isso para o meu paciente. Né? Não é isso que eu quero. Eu quero entregar melhora, eu quero entregar autoestima, mas eu não quero aquela coisa feia que eu vejo. Aquilo sim, tem muitos resultados totalmente exagerados, que não são harmônicos, e eu não queria isso. E na minha cabeça, até então, por falta de conhecimento, eu achava que era tudo aquilo ali. Então, eu mesmo tinha medo. Quando falava botox, eu falava, meu Deus, eu vou ficar com a cara dura. E aí eu fui estudar para saber, para entender. E aí hoje é assim. Primeiro, essa moda da harmonização facial, que é um nome que hoje ele ficou meio desgastado, ele ficou meio... Pejorativo, né? Eu ia usar essa palavra aí. Ficou pejorativo. Mas eu achei demonização, eu posso falar, demonização facial. É a tal da demonização facial. O pessoal fala, credo, eu não quero isso. Ninguém quer, né? Então, aconteceu muitos exageros. Erraram a mão, né? Isso, principalmente no mundo das celebridades. Muito, né? mas aí eu falo, bom, entram várias questões, né? E ninguém mais quer isso. Hoje a gente tem a tendência, até um nome em inglês que está sendo usado, que é o Quiet Beauty, que é a beleza silenciosa, a beleza delicada, a beleza que você olha e não percebe realmente o que foi feito, mas vê, olha como a Débora tá bem, olha como a Fran tá bem, mas assim, não é um bocão, não é um bochechão, não é isso. É respeitar as suas características e valorizar o que você tem de melhor. São pequenos ajustes. Isso. Então, isso caiu já por terra, né? Tem gente que ainda gosta, mas acho que é uma tendência muito que veio americana. Lá as mulheres já eram muito exageradas, sempre foram, né? Com as grandes próteses, os rostos, os lábios muito volumosos, as bochechas muito lá em cima. Então, assim, hoje a gente não tem mais isso. Perdão. Inclusive, esse toque aqui veio para lembrar de uma coisa que você está falando agora, né? Dessa questão das grandes modificações. E eu lembrei de uma coisa que eu vi recentemente, que são tendências agora para... que as pessoas vão utilizar tanto de roupas, né? Então, a gente já começou com essa coisa meio que minimalista, então a parte das roupas, a parte... a própria cor do ano, né? O Mocha Mousse, que é uma cor que remete ao aconchego, tudo. A gente teve lá no evento que a Fernanda... Torres foi premiada, as mulheres usando o esmalte da cor nude. Sim. Então, toda uma tendência voltada para a valorização do corpo, da beleza, mas do sem natural. exageros. Do natural. Então, o natural, harmônico, ele vai sempre se enquadrar em qualquer lugar. Sempre vai ser elegante, sempre vai ser bem visto aos olhos, né? Então, essa tendência é a tendência da estética também. E também, eu acho que já passou um pouco aquela coisa do corpão. A mulher passou a ser respeitada do jeito que ela é, né? E aí entra outro questionamento meu de trabalhar com a área da beleza. Eu não sou padrão. Será que eu vou me encaixar nesse mundo? Né? E aí eu parei para pensar quantas mulheres não se sentiam assim como eu. De, às vezes, ver uma profissional do outro lado totalmente fora do que ela é, da vida dela. Então, eu acho que isso hoje é a grande sacada, né? A gente entender o outro como ele é, respeitar como é. Ninguém quer ser diferente.
todo mundo quer ser melhor do jeito que é. E ser melhor do jeito que é. Eu acho que essa é uma frase para a gente, assim, colocar no espelho, Sim. né? Eu posso ser melhor a cada dia do jeito que eu sou. E eu acho que a tecnologia ela vem justamente para isso, né? Para ajudar os tratamentos, os procedimentos, para que o ser humano como um todo, né, homens e mulheres, todos se sintam bem. Né? Essa eu acho que é a grande sacada. E falar sobre se sentir bem. O que mais, além do Botox, o que mais que as pessoas usam? Por exemplo, que nem se fala muito em ácido hialurônico, né? Sim. Tem até no shampoo agora, não é? Ácido hialurônico tem em tudo. Tudo, e ele é, assim, maravilhoso. Então, assim, eu vou pedir licença aqui, fazer uma explicação breve aí dessa tríade de procedimentos, só para ficar um pouquinho mais claro. Né? Os principais. Quando a gente fala de procedimentos ali injetáveis, minimamente invasivos. Então, quando a gente fala de Botox, que é a toxina botulínica, a gente vai estar trabalhando rugas móveis. Então, são rugas que eu faço ao fazer expressões. Por exemplo, essa aqui quando eu sorrio, quando eu levanto a testa e marco. O meu não está marcando muito, mas também já está começando porque a minha toxina já tem ali uns 3 meses. Então, assim, é um procedimento muito conhecido. Ele tem um tempo de duração mais curto, porque o próprio organismo, ele elimina a ação da toxina botulínica, que é a paralisação do músculo, do movimento muscular, e ele vai refazendo esses botõezinhos sinápticos que recebem informação para fazer o movimento. Então, com o tempo, o próprio organismo vai pedir uma nova aplicação se você quiser manter aquele resultado. Então, com ele eu consigo arquear um pouquinho a sobrancelha, por quê? Porque eu deprimo alguns músculos e outros eu deixo livre. Então, eu melhoro esse movimento. Só que aí, outro lugar muito interessante que as pessoas gostam muito de aplicar toxina é no vinco aqui, ó, a ruguinha do bravo, do meio da testa. Então, essa ruguinha aqui é uma ruguinha que a gente aplica bastante toxina para aliviar. Tem gente que a gente olha e já tem cara de bravo, porque tá marcado. E a pessoa fala, eu não queria ter. E a pessoa faz expressão a vida toda, né? Sem perceber. E aí vai marcando. Então, a toxina vai fazer essa função apenas, tá? Eu vou ter uma ação melhor dela se eu fizer uma full face, mas aí a gente tá partindo para um outro patamar de toxina, que é tratar um rosto todo, e mesmo assim sempre vai ser força, ela vai trabalhar força, tá? Preenchimento, que é o ácido hialurônico, que você falou, vem tudo hoje em dia. O ácido hialurônico presente no preenchedor, ele é um pouco diferente. É um ácido hialurônico reticulado. Então, ele é um ácido hialurônico firme, onde ele vai ter um desgaste lento ao longo do tempo. A função dele é trazer sustentação ou hidratação, dependendo de como a gente vai usar. Mas sempre o ácido usado para injetar no rosto e devolver estrutura, volume ou hidratação, geralmente é um ácido hialurônico reticulado. É um ácido que vai durar mais tempo. Então, aí eu vou usar para estruturar a maçãzinha do rosto, para estruturar uma têmpora que está afundada, para melhorar o bigodinho chinês, para melhorar um queixinho, melhorar uma rinomodelação com ácido hialurônico, corrigindo, né? Pontinha de nariz que está caída. Eu trago volumização labial, melhoro o contorno do rosto. Tudo isso na medida certa, feito de forma estratégica. E aí eu tenho a gama também dos bioestimuladores de colágeno, que vão tratar a perda de colágeno, a flacidez. É o que a gente vai perdendo, principalmente ali depois dos 35, 40, a gente vai perdendo colágeno de uma forma muito mais significativa. Eu brinco que depois dos 40 anos, parece que a gente dorme de um jeito e acorda de outro, né? Isso. E é isso que acontece. Então, assim, a gente nunca olha para o paciente com uma coisa, a gente tem que olhar o que ele precisa de fato. Às vezes não é não é um procedimento que vai salvar anos de envelhecimento, que vai resolver tudo isso de forma mágica. É um planejamento e um tratamento. Olha, que interessante. E, Fran, falando sobre essa coisa da idade aqui, é interessante porque quando eu estava com, eu acho que foi mais ou menos uns 46 anos, eu recebi uma proposta do Boticário. Desse pessoal que fica procurando a gente nas redes sociais, né? Eu recebi uma proposta do Boticário para participar de uma espécie de concurso cultural que era da geração Botique. Então, eles procuravam mulheres 40 a mais
para serem influenciadoras digitais. Então, quando eu recebi aquele convite, eu falei, ai, gente, credo. Ai, que eu tô velha, né? Aquela coisa assim. E veio à tona aquilo assim nossa, eu preciso correr atrás, eu preciso corrigir e tal. E aí, a proposta do Boticário, eu participei, fiz treinamento, fiz até treinamento com a Maria Cândido. Nós recebemos produtos até hoje, vários ácidos, várias vitamina C, uma série de coisas. E o nosso objetivo era criar conteúdo para as redes sociais, mas não utilizando os produtos, mas aparecendo. O nome da campanha era Seu Rosto no Modo Ativo, era pôr o rosto. Então, Sim. Há produtos que a gente não se adequa, né? Então, por exemplo, eu nunca usei ácido, então, de repente, eu coloquei ácido, meu rosto todo ficou vermelho, eu assustei, eu parei de usar aquilo. Agora, já a vitamina C, parece que ela acendeu o meu rosto. Isso, então foi uma coisa maravilhosa, assim. E, na verdade, a proposta não tinha nada a ver com nós utilizarmos os produtos e mostrarmos, olha como esse creme fez bem, mas nós mostrarmos o nosso rosto. Sim. Então, a geração Boutique é mulheres com o rosto no modo ativo. E aí, o que acontece? Nessa virada, assim, eu acho que eu senti mais nos 46, eu senti muita modificação no meu rosto, né? Sim. Então, assim, eu senti muito esse derretimento facial aqui, assim, né? Sumiu o meu contorno. Isso aqui, gente, desapareceu, né? Caiu, assim, a bochechinha de bulldog. Mudou muita coisa, né? E, a princípio, como eu sempre trabalhei com internet, com mídia, tudo, eu fiquei um pouquinho desconfortável. Mas aí, depois, eu fui vendo que todo esse processo, ele tem a ver com o processo de aceitação e que todos esses procedimentos, eles vêm para complementar Sim. isso, né? Sim, é isso, é sobre isso. A mulher entender que ela é bonita do jeito que ela é, mas sempre ela pode cuidar. Mas o cuidado, não digo... O cuidado não tem que ser pro outro. O cuidado é para si, né? Tem que fazer bem pra gente. Muitas vezes eu vejo pessoas assim falando, quando eu chego, ou, sei lá, às vezes a necessidade da pessoa fala assim... Eu não imponho nada a ninguém, eu super respeito a pessoa que não gosta. E tá tudo bem, gente. Tudo bem. E ao mesmo tempo a que gosta, também tem que estar tudo bem. Hoje, às vezes, a gente tem essa questão do... não pode fazer nada porque tudo é ruim, tudo é feio e se torna algo até vulgar. E quem faz quer esconder porque tem medo da opinião do outro. Isso. Então, porque qualquer coisa que fizer, fala assim, nossa, mas olha, agora a Débora vai ficar bocuda, agora a Débora vai ficar dura, agora... Então, assim, o medo do julgamento, né? Então, a gente sempre tem medo do que o outro está pensando. E a gente tem que cuidar-se da maneira que a gente gosta, seja com procedimento, seja com hidratantes, seja com skincare em casa, mas o autocuidado é muito importante. E respeitar quem você é, né? E entender que eu, fora do padrão, sou bonita. A pessoa que está no padrão também é bonita. Cada uma é bonita da sua forma, né? Não tem mais... Eu acho que tudo isso que estava enquadrado dentro da caixinha... Tá perdendo a caixinha, né? Tá perdendo a caixinha, o formato. As mulheres que vêm, né? Da minha geração, por exemplo, né? Que é aquela coisa do não pode. Não pode. Não pode, não pode. Eu não sei a sua mãe. A minha mãe tem medo de tudo. E tudo era assim, não pode. Então, assim, ela tá aprendendo comigo também. Que não é bem assim que acontece, né? Que a gente pode, sim, claro, se permitir, se cuidar, se sentir melhor, mais bonita. E você viu qual é a proposta, qual era a proposta da campanha, né? Você aparecer do jeito que você é, com o seu cuidado, quanto isso é importante. Quantas mulheres a gente atinge. A gente fala muito de mulher porque ainda mulher acaba sendo o maior público, mas os homens também. Os homens também, sim. Os homens muitos, eu ando recebendo bastante homens querendo se cuidar lá no meu consultório. Os homens também estão ali. E me diz uma coisa, Fran, você trouxe pra gente aqui algumas imagens para que a gente possa ver alguns resultados, né? Os antes Todo e depois. Mundo gosta de ver o resultado. Eu vou falar um negócio pra você. Antes e depois. Gente, eu posto uma foto antes e depois de maquiagem ou de roupa bomba. Como o povo ama um antes e depois, né? Amo um antes e depois, é verdade. Então, mostra pra gente aí. Vamos lá.
O nosso técnico está procurando aqui as imagens. Deixa eu Vamos vir um lá, pouquinho Fran, pra cá. comenta pra gente aqui. Olha, essa é uma amiga, uma colega de profissão, inclusive. Ela também trabalha com estética. Ela veio no meu consultório, ela queria melhorar alguns aspectos, então a gente conseguiu melhorar bastante, ó. Alongamos um pouquinho o queixo, tá vendo? Quando eu falo do mento, que faz total diferença, a delicadeza do rosto, traz um contorno muito melhor para a face. A gente corrigiu um pouquinho a hidratação do lábio, não foi nenhuma volumização, foi apenas hidratar e distribuir melhor o produto, tá vendo? De maneira sutil. Ela tinha bastante volume central, a gente só conseguiu melhorar ali a proporção do lábio. Trabalhei a olheira dela também, então aqui, ó, mais fundinho, ali já mais estruturado, né? A maçãzinha do rosto e a toxina botulínica, foi isso que a gente fez nela. E esse foi o resultado que ela mesma postou, eu só repostei. Um up! Ela ficou super feliz com o resultado. Sim. E super natural, né? Super Não natural. deixou de ser quem ela é, só mudamos e enaltecemos a beleza que essa paciente já tinha. Ela ficou com cara de rica, né, gente? Muito bom. Tem outro? Tem Vamos mais. ver. Ah, essa sou eu. Ah, você mesma. Conta pra gente o que você verdade, fez, né? Essa daí é um post que eu fiz e eu trouxe para mostrar para vocês. Olha, ainda tem para melhorar a área dos olhos? Tem, mas a área dos olhos, para mim, era a área que mais me incomodava. Eu, desde muitos anos atrás, eu olho pro espelho, a minha olheira é profunda, né? Já é genética. E aí, com o tempo, foi se perdendo a estrutura e a ruguinha, porque eu sou uma pessoa muito sorridente, o tempo todo eu tô. E aqui foi sempre onde se formou mais. Então, as ruguinhas que a gente chamava de pés de galinha, que esse nome vem, né? Ao redor dos olhos. Então, eu fui tratando. A pele, que foi mudando muito ao longo do tempo, porque eu confesso, penso que eu cuidei da minha pele a vida toda? Não. Também não. Né? Principalmente a gente também, antigamente, não tinha nem muito Recurso. Eu fui entender quando eu entrei para a faculdade ainda, mas mesmo assim, se falar que eu era uma pessoa disciplinada, não era. Eu fui aprender a ser depois de um tempo. E olha, digo que o básico bem feito, ele faz muito resultado. Faz e aí tá um básico bem feito com alguns ajustes aí de alguns procedimentos que eu fiz. Ótimo. Não foram muitos não, viu, gente? Não foram muitos não. Não, mas olha essa curvinha aqui. Então, olha esse tá vendo? sorrisinho aqui. Hoje eu tenho em mim, aqui nessa foto ainda não tinha feito, mas eu tenho preenchimento de olheira, nem eu falei, um tiquinho de queixo que eu quero pôr mais um pouquinho que também vai me ajudar, eu acho, na questão harmônica do rosto e da papadinha. Fiz um mlzinho de preenchimento labial há pouco tempo atrás. Que faltava, meu lábio começou a ficar mais murchinho. Ainda cabe mais um, mas a gente nunca coloca muito de uma vez, porque senão fica esquisito, tá? Olha que dica importante, são esses, né? A gente começa sempre com pouco, viu, Débora? Sempre com pouco, a pessoa entender, ela se sentir segura e depois a gente vai moldando. Ninguém precisa fazer tudo de uma hora para outra. Ótimo. E aí, é um bioestimulador de colágeno, que é lindo, né? Então, melhorou muito, muito. Muito bom. Tem mais? Tem Vamos mais. ver aí. Esse é um caso recente. Uma paciente que me procurou. Aqui eu coloquei no olho dela, né? Essa imagem. Tarja, Porque ela se sente mais à vontade. Então, ela reclamava do aspecto cansado, rostinho derretido. E ela mesma chegou para mim com esse relato, ó. Você sabe que para mim eu olho no espelho e eu acho que tá assim, eu sinto assim, mas meus filhos falam para mim, mãe, você tá sempre com cara de cansada. Meu marido, e às vezes eu fui me acostumando a ficar dessa maneira. E ela é jovem. Ela tem na faixa de 40 anos, nem se fez agora, eu acho. Ela é jovem ainda. Então, às vezes a idade, ela não tem a ver sempre, a relação da idade com o derretimento facial ou a perda de estrutura. Sim. Ela não. Às vezes você tem um paciente que tem 40 e que tem um rostinho em pé. E às vezes você tem um que tem 35 e que tem mais derretimento. Às vezes você tem um de 50, que a hora que você olha tem mais estrutura do que o de 35. Então, isso é muito genético também. E também são fatores como o uso do cigarro, também. bebida No caso alcoólica. dela, não tinha nada disso. Às vezes é genética mesmo. E aí, com a sessão de bioestimulador
E aí a gente usou 4 ml de preenchimento nela, nessa região mais altinha do rosto e algum detalhezinho nessa região do bigode chinês, porque eu preciso estruturar um rosto com uma paciente como ela, né? Uma paciente como ela. E aí eu vou pedir para você mostrar o depois, vocês vão ver a diferença. Uau! 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 Esse é um dos resultados que eu falo assim, mais lindos que eu tive. Ela ganhou uns 10 anos. Uns 10 anos. Com pouco produto. Gente, Pouco produto. olha isso! Fantástico, né? Fantástico. E aqui só um mês, detalhe, só um mês de ação do bioestimulador dela. Então, assim, ele ainda tá em ação, ele vai melhorar muita coisa. Então, assim, a gente olha a diferença, né? O resgate da autoestima. Ganhou uns Ela não 10 se sente mais com maravilhosa, maravilhosa, parabéns. E aí nós não estamos falando de harmonizar rostos, a gente só está recuperando, está gerenciando o envelhecimento, né? Então são abordagens às vezes um pouco diferentes. Ela não queria uma harmonização, ela queria recuperar apenas o que estava ali. Maravilhoso, foi uau. E Uau, qual foi a né? reação dela? Uau, ela ficou muito feliz. Muito Muito feliz, feliz, gente. Agora, filho nenhum, marido nenhum me coloca para baixo. Maravilha. Tem mais? Tem. Vamos ver outro aí. Essa é a Rosângela, uma paciente querida, uma pessoa que eu gosto demais. E Rosângela é uma mulher super ativa, academia, sempre foi muito vaidosa, mas o rostinho incomodava. E ela não queria nada diferente, ela queria melhorar o colágeno. Só. Então, nela, a gente sempre trabalhou apenas bioestimulador. Ela precisa de estrutura? Precisa, mas ela queria trabalhar o estímulo do colágeno e não queria. E tudo bem. Eu fiz os bioestimuladores nela e hoje a gente está começando agora a pensar na estruturação. Mas ela fez um caminho correto, que era primeiro melhorar ali a cinta, né? Eu falo que é a cinta que recobre o rosto. A cinta tem que estar boa, senão a gente preenche e ela não tem cinta boa, vai marcar todo o preenchimento. Então, a gente precisa de uma pele boa. Então, pode passar, a gente vai ver o resultado dela apenas com bioestimulador de colágeno. Gente! Nela foram 2 a 3 sessões, 3 já, acho que a terceira sessão de bioestimulador. Tá feliz da vida. E olha isso, sem preencher, sem ter nada artificial, né? Gente. Olha a diferença, até o lábio, que ela nunca fez nada, tá diferente. Toda a marcação da marionete, dessa região do queixo, a região do bigode chinês e a bolsa dos olhos, melhorou muito, muito, muito. Muito. Outra paciente feliz da vida. Que maravilha. Essa é a Ju, uma querida. Ela também relatou para mim o aspecto cansado. A gente fizemos apenas toxina botulínica, foi o que eu conversei com ela, que ela queria. E depois fizemos um preenchimento, mas foi pouca quantidade também, 2 a 3 ml. Acho que foram 3 ml nela no total. Apenas nessa região dos olhos, aqui, né, na pré-maxila, essa área que afunda muito. Essa área, quando afunda, você vê que tem uma marcação bem visível ali da Fica profundidade. Quando a gente perde toda essa estrutura, com o tempo e é normal, a gente tem uma queda facial. Essa queda termina em pitose no bigode chinês e a marcaçãozinha aqui embaixo. Então, por isso, sempre eu tenho que olhar o paciente de cima para baixo. E aí, a gente tem o resultado da Ju com pouquíssimo produto. Pode passar. Olha lá. Ju arrasou! A cara da Débora. Adoro. Ju, maravilhosa! Maravilhosa, Ju, né? Não, a Ju ganhou 20 anos. Você vê? Gente! Então, assim... Tô passada. E aí, acha ruim ainda? É isso que eu me pergunto. Quem não quer essa melhora? É difícil quem não queira. E eu super entendo o medo dos exageros. Mas a minha função hoje é desmistificar isso. Né? Trazer que para uma realidade como a nossa, a gente quer melhorar, não quer ser outra pessoa. É isso. Gente, Ju, você ganhou uns 20 anos. Linda, parabéns, né? Tá linda. Nossa, aí é muito gratificante. Muito. Fran, agora fala dessa parte, né? De ser... Ó, mais um lábio e temos aqui, 2 a gente preenchimentos tem. labiais. Sim. Que a pessoa tem medo, às vezes, né? De ficar com bocão de salsicha, bico de pato. Isso. É assim que às vezes acaba se falando, né? Então, quando eu falo de preenchimento labial, eu sempre coloco no máximo 1 ml de cada vez, para a pessoa não ficar com bocão. E sempre procuro trabalhar preenchedores que movimentam, que sejam leves, que tragam um resultado natural. Principalmente se é a primeira vez. Olha lá que lindo.
super natural e hidratado delicado. também, né? Um lábio hidratado, um lábio né? saudável. Com esse daqui é o depois, pode passar, tem um antes dela aí que eu acho que ficou fora da ordem. Esse era o antes, tá? Mas veja a diferença, olha lá. Nossa, é para se sentir bem mesmo, Né? E lindo. Quando a gente passa um batom, aí já fica outra coisa. Um lábio construído ali de maneira harmônica, hidratado, com a projeção correta, fica maravilhoso e super delicado. Olha que lindo. E traz muita feminilidade, né? Resgata muito ali a autoestima da mulher que ama um batom, né? Ai, Fran, que pena que tá acabando nosso Mas tempo. Mas tanta coisa pra perguntar, tanta coisa que a gente quer saber, assim. Ô, Fran, agora como empreendedora, né? Eu gostaria que você, assim como você enfrentou todos esses desafios, né? A transição de carreira, sair do CLT, ir para empreender com o seu próprio negócio. Então, assim, requer tempo, investimento, estudo, uma série de coisas. Então, assim, qual a dica que você dá para as mulheres que querem empreender, né? De uma maneira geral, não só no ramo da estética, Sim. né? Mas de tudo, toda a sua vivência, tudo que você tem passado nesses dois últimos anos, né? Vamos dizer 2 assim. últimos anos, Né? Qual é a dica que você dá de mulher para mulher mesmo, para quem está nos assistindo? Vamos lá. Eu vejo muitas mulheres na minha faixa de idade aí. Hoje eu tô com 46. Muitas mulheres que relatam a mesma coisa para mim. Eu tô cansada de fazer o que eu faço, eu queria mudar. E é o medo sempre que trava, né? É o medo. Assim como foi para mim. O medo trava. A crença limitante que a gente, às vezes, não vai conseguir, que não é pra gente. Então, primeiro, é coragem, né, gente? Coragem tem que ter. Coragem. Já ouvi gente falar pra mim que eu sou ousada. Eu acho que é ousada na medida certa, né? Porque não pode ser doida também. Porque nessa altura da vida, a gente sair fazendo... Quando a gente é jovem, não tem família, não tem filho, né? Mas aí é questão de um planejamento, se estruturar, pensar, né? Como vou começar o meu negócio. Então, a minha dica é planejamento, buscar informação, buscar aí as redes de apoio que a gente tem, né? Aqui, acredito que aqui seja um local para o microempreendedor, para o pequeno empresário. Né? Em Jundiaí, nós temos associações, tem o próprio Sebrae, né? Sempre que está ali para auxiliar. São muitos locais onde a gente tem como apoio para começar a iniciar um negócio. Inicie da maneira certa, para não ter dor de cabeça. Isso sempre foi uma preocupação muito grande minha. Mas comece, né? Busque ajuda. Informação sempre é importante, porque é um mundo totalmente diferente, novo. Para mim, que sempre fui uma pessoa que tinha equipes trabalhando, era muito difícil liderar todo mundo, mas ao mesmo tempo eu tinha outras cabeças pensantes. Sim. Hoje sou eu para tudo. Tudo, eu né? equipe. Eu equipe, eu empresária, eu tudo. E eu doida também. Mas é um aprendizado muito grande, dia a dia. E quando a gente vê o resultado do trabalho, aí vê que tudo vale a pena. Eu acho que é a estrutura, né? Você se estruturar de uma maneira que você também se sinta mais segura, porque realmente é um desafio. Que bom, que bom. Fran, olha para aquela câmera ali e passa os seus contatos, como as pessoas te encontram, as redes sociais. Gente, é muito legal que a Fran ela coloca a rotina dela, o cardápio do dia, tudo que está acontecendo na sua clínica. Eu vejo que as pessoas se interessam muito mais por esse conteúdo dinâmico. Tenho muito a melhorar, gente. Confesso que essa parte de marketing ainda, mídias sociais, ainda é meu calcanhar de Aquiles ali, tem muito para aprender, de criação de conteúdo. Estou melhorando, mas vocês vão me achar no Instagram hoje, uma das maneiras que é mais fácil. Francine Rebussi, com 2 Cs. Você vai me encontrar por esse nome, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá bom? E lá tem meus contatos, tem meu telefone, tem o WhatsApp, tem tudo. Pode me chamar lá. Vou adorar ter vocês comigo. Qualquer dúvida, pode me mandar lá nas caixinhas. Eu adoro que todo mundo participe. Então, me segue lá. Maravilha!
A alegria só pode brotar entre os que se sentem iguais. Essa frase é de Balzac, que dizia ele, né, que a mulher balzaquiana era aquela que depois dos 30 anos já não servia mais para nada. Ah, coitado. E a gente vê hoje as mulheres se reinventando, se ressignificando e se cuidando, né? Isso é extremamente importante. Esse foi mais um episódio do podcast da Escola de Negócios. Eu espero por você em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.